Olá, meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira. Atualmente eu sou residente da Residência de Vigilância em Saúde e Controle de Infecções na HUOP aqui de Cascavel, Paraná. Os demais autores, então, Carla e Gisele, também são enfermeiras e fazem parte, então, do setor de controle de infecção hospitalar do HUOP de Cascavel. Então, nosso trabalho é intitulado Adesão dos Profissionais de Saúde na Higienização das Mãos. Então, a higienização das mãos, ela é uma prática simples, reconhecida mundialmente como medida primária no controle e na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS. E as mãos profissionais de assistência à saúde, elas se constituem o veículo mais comum para a transmissão de micro-organismos entre pacientes, né, que a gente chama de contaminação cruzada, ou de um ambiente contaminado para os pacientes. E dessa forma, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Anvisa, definiram 5 momentos para a realização da higiene de mãos durante a assistência ao paciente, sendo eles, então, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo, asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após contato com superfícies próximas ao paciente. Então, o objetivo desse estudo foi refletir acerca da adesão da higiene de mãos por profissionais de uma instituição hospitalar, conforme os 5 momentos preconizados pela OMS. Então, trata-se de um estudo descritivo e quantitativo que utilizou dados secundários do setor de controle de infecção hospitalar de um hospital universitário do oeste do Paraná. O período, então, da coleta foi de janeiro a agosto de 2022, utilizando, então, a estatística descritiva simples, e foi aprovado pelo parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, número 3.323.244, de maio de 2019. Então, entre as estratégias encontradas pelo setor de controle de infecção hospitalar para estar avaliando a adesão de higiene de mãos pelos profissionais de saúde, está, então, a aplicação do formulário de observações das higienes de mãos, que é disponibilizado, então, pela OMS, e consiste, então, em estar avaliando se perante a oportunidade o profissional assistencial realizou a higiene de mãos, conforme os 5 momentos. Então, durante janeiro a agosto foram realizadas 1.004 observações, com 3.303 oportunidades de estar realizando a higiene de mãos, e dessas oportunidades, em 1.778 foi realizada, então, a higiene de mãos. A menor adesão em relação à higienização das mãos foi no momento antes de tocar o paciente, com 489, seguida do momento após contato com superfícies próximas ao paciente, que correspondeu a 476 oportunidades, então, não atendidas. Nos momentos, então, em que foi realizada a higiene de mãos, em 1.073 foi utilizado o álcool em gel, e em 705, água e sabão. Então, a gente pode concluir com esse estudo que muitos profissionais eles não aderem ainda à prática de higiene das mãos conforme os momentos preconizados. Então, dessa forma, fica evidente que ainda são necessárias mudanças de hábitos dos profissionais de saúde, diferentes estratégias de educação em saúde e também outras formas de estar sensibilizando esses profissionais sobre a necessidade e sobre a importância da higiene das mãos para a segurança do paciente, para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde e também para a qualidade da assistência no geral. Então, essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada e eu fico à disposição. Olá, sejam bem-vindos a essa apresentação. Eu me chamo Lara, sou residente no programa de residência multiprofissional em saúde da família. Quem fez esse trabalho fui eu, a Dona Átila e o Luan, que também são residentes, e a Andrea e a Bruna, que são nossas preceptoras. O título do nosso trabalho é Apoio Matricial em Saúde Mental, um relato de experiência na estratégia em saúde da família. Então, a gente sabe que a unidade de saúde da família, ela é responsável por prestar o cuidado integral e longitudinal dos pacientes que residem naquele território de abrangência. E às vezes vai surgir como demanda para a gente a questão da saúde mental, né? Seja pelo cuidado integral, seja pela queixa principal. E cada paciente é um paciente.
Às vezes a gente vai ter dúvida em como prestar a melhor assistência para aquele paciente e vai precisar de algum apoio, um suporte para os próprios profissionais que estão ali, para a equipe multiprofissional. Aqui em Cascavel, a gente tem a equipe de apoio matricial em saúde mental, que é quem dá esse suporte. O objetivo desse trabalho é compartilhar a experiência de nós residentes sobre uma situação de matriciamento em saúde mental. O método utilizado, então, é o relato de experiência, de tipo descritivo reflexivo, e o período de tempo, né, apresentado vai ser do mês de agosto de 2022, e o local foi uma unidade de saúde da família aqui de Cascavel. Então, o paciente que a gente levou para o matriciamento era um paciente atendido pela unidade de saúde da família que a gente estava, que ele tinha um diagnóstico de epilepsia e retardo mental moderado, que já tinha certo comprometimento no comportamento dele. E a gente estava com uma situação difícil com relação a ele, porque ele estava se recusando a tomar medicação, então essa questão do transtorno mental estava piorando, estava se agravando. E, além disso, ele estava com uma situação de conflitos com a família, que estava com os vínculos bastante fragilizados e que estava colocando tanto ele em risco quanto a própria família. Por esse motivo, e pelo motivo dele também ter uma situação de vulnerabilidade social, ele estava sendo acompanhado por alguns serviços da assistência social, que era o CREAS e o CRAS. E também ele ia no CAPS desde a infância, ele já está adulto hoje e ele continua indo no CAPS. Então, para a reunião de matriciamento, além da equipe de apoio matricial, a gente chamou também os serviços que eu mencionei. Então, o CAPS, o CREAS, o CRAS e nós da USF. Então, os serviços apresentaram as demandas e as dificuldades com relação ao cuidado do paciente e da família, e a equipe de apoio matricial propôs que a gente refletisse sobre isso, pensasse em que estratégias a gente poderia fazer. Então, a gente traçou estratégias em curto prazo, cada serviço ficou com alguma função para fazer durante esse período de tempo, e a gente marcou uma reavaliação desse matriciamento em 30 dias, para a gente ver o que a gente ainda precisava avançar, o que a gente tinha conseguido. Então, dessa experiência, nós residentes tiramos sobre a importância da aproximação da equipe de saúde da família, de atenção primária, com a equipe de apoio matricial em saúde mental, como estratégia para qualificar o cuidado em saúde prestado por nós, né, que estamos lá na linha de frente, cuidando desse paciente no dia a dia, e também da necessidade de ampliar os espaços de diálogo para a gente discutir o cuidado compartilhado. Isso quer dizer que às vezes a gente acaba ficando com um paciente, né, para a gente ali, a gente até referencia para outros serviços de atenção especializada, mas esse paciente continua sendo nosso. E às vezes a gente não tem um cuidado compartilhado efetivo só por meio da referência, da contrarreferência. Então, a gente tem um espaço de diálogo, né, presencial, que cada um possa colocar suas dificuldades, suas demandas, se fez muito importante para a gente poder, de fato, compartilhar o cuidado, né? E essas, então, foram as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês e a atenção, e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que vocês tenham. Olá, eu me chamo Irineu Neto, sou farmacêutico de formação e atualmente estou como residente em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará, sendo que esse trabalho ele foi desenvolvido pelos residentes alocados no município de Milagres, Ceará. O estudo intitulado Uma revisão sobre o uso das práticas integrativas e complementares na atenção primária, ele surge da importância dessa temática no contexto atual. Assim, a inserção das práticas integrativas e complementares em saúde configura-se na atenção primária como uma ferramenta de ampliação de acesso, além de qualificação dos serviços, na perspectiva da integralidade do cuidado. Por isso, essa temática requer cada vez mais discussão na comunidade científica. E nesse contexto, o objetivo desse estudo foi fazer um levantamento na literatura sobre o uso das PICs na APS. E para isso,
realizou-se uma busca por estudo científico nas bases de dados eletrônicas Cielo, PubMed e BVS, por meio dos descritores em ciências da saúde, terapias complementares, atenção primária à saúde e integralidade em saúde, nos idiomas português e inglês, sendo que eles foram combinados pelo operador booleano AND. Selecionou-se estudos disponíveis na íntegra, sendo eles publicados entre janeiro de 2017 e agosto de 2022, nos idiomas português ou inglês, caracterizando-se como descritivos, exploratórios ou observacionais. Em contrapartida, excluiu-se estudos de revisão, monografias, dissertações e teses. Foram encontrados 44 estudos relacionados à temática, mas após a triagem e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão determinados, restaram-se 17 pesquisas. A partir da análise dos dados, evidenciou-se que as PICs possuem inúmeros benefícios potenciais: eficiência terapêutica, viabilidade econômica e facilidade para implementação. No entanto, há pouca regulamentação sobre a formação e prática por meio das PICs, especialmente no Brasil, havendo a necessidade de novas estratégias de institucionalização dessas na APS, tendo em vista ainda que os estudos acerca da temática apresentam-se escassos, ressaltando a importância de pesquisas como essa, tanto para atualizar os dados sobre a temática, quanto também para instigar o desenvolvimento de novas pesquisas. Além disso, existe a necessidade de fortalecer a oferta das PICs no atual sistema de saúde, como forma de reduzir os gastos com saúde, sendo economicamente e salutarmente essenciais. Portanto, é imprescindível que haja mais atenção quanto às fragilidades e potencialidades desse tipo de prática, uma vez que, em decorrência disso, haverá influência benéfica para os profissionais e especialmente para os usuários, e terá como consequência a melhoria na qualidade de vida da população. Aqui estão dispostas algumas das principais referências as quais foram utilizadas para a síntese do manuscrito. E, por fim, agradecemos a todos os envolvidos no evento. Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou professora de Educação Física, residente no Programa Multiprofissional em Saúde do Adulto, com ênfase em doenças crônico-degenerativas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer, apresentar hoje para vocês esse trabalho intitulado Promovendo Atividade Física na Atenção Primária à Saúde, um relato de experiência, nesse evento que é um Encontro Nacional de Residências de Saúde, então agradeço a oportunidade. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a fisioterapeuta residente Lísia Rodrigues, com a nutricionista residente Sinara Davi e o nosso preceptor, sob orientação do Mário Flávio. Então, o comportamento sedentário é considerado um problema de saúde pública e um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso já está bem estabelecido na literatura. Por outro lado, a atividade física exerce um papel importante na prevenção de agravos à saúde e melhora a qualidade de vida de seus praticantes. Então, a atenção primária à saúde se torna um campo propício para a prática sistematizada de atividades físicas por meio de um programa de incentivo, mobilização e suporte para a prática sistematizada e regular. Então, o objetivo do estudo foi descrever a importância da atuação de residentes das áreas de educação física, fisioterapia e nutrição na implementação e no desenvolvimento de um programa de atividade física em unidade básica de saúde de Juiz de Fora. O estudo é do tipo descritivo, um relato de experiência, em que foram utilizados os registros dos diários de campo e portfólio dos residentes, e foi realizado entre março e junho de 2022, durante passagem no eixo transversal em um UBS do programa de residência. Então, agora, com relação aos resultados em discussão, o programa de atividade física na UBS foi desenvolvido da seguinte forma. Em um primeiro momento, foi feita uma mobilização dos usuários, por meio de uma divulgação constante das atividades, com local, dias e horários, visto que a gente recomeçou as atividades em grupo pós-período pandêmico, então com a avançada vacinação.
E com a melhora do parâmetro epidemiológico, nós abrimos o programa para a comunidade em geral. Foram realizadas as inscrições e uma consulta multiprofissional também foi agendada com esses usuários, né? Ela foi feita de forma individual, com propostas de condutas para promoção e recuperação da saúde. Essas condutas, né, levavam em consideração o contexto dos usuários e também eram propostas com orientação nutricional individual, incentivo à diminuição do comportamento sedentário e práticas de autocuidado em geral. Então, o início das atividades aconteceu, né, e era feito um monitoramento da pressão arterial antes de cada sessão. Então, aqueles usuários, né, que eram identificados níveis pressóricos superiores àqueles recomendados para a prática de exercício físico eram encaminhados à consulta médica, ou então também aqueles que se mantinham com níveis mais elevados de pressão arterial ao longo do tempo, né, de forma permanente, também eram encaminhados à consulta médica. O grupo de exercício físico, né, de atividade física, era o ar livre, né, uma praça e uma pista de caminhada, com frequência semanal de 3 vezes e uma duração média de 1h30. Eram realizadas caminhadas, exercícios funcionais e alongamentos musculares generalizados de forma supervisionada. Então, a atuação dos residentes multiprofissionais na implementação e no desenvolvimento do programa de atividade física na UBS possibilitou uma ação capaz de aumentar o nível de atividade física dos usuários por meio de um processo planejado, replicável e sustentado, que garante e promove a participação e a autonomia. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Agradeço a atenção e me coloco à disposição. Olá, me chamo Catriel, sou enfermeiro, residente pelo Programa de Vigilância em Saúde e Controle de Infecções pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel, e junto com os demais autores, Tainara, Guilherme, Débora e Joelma, ambos enfermeiros também, apresento o tema transfusão de hemocomponentes no pronto-socorro de um hospital universitário no ano de 2021. O processo da transfusão dos hemocomponentes ele visa restaurar o transporte de nutrientes e oxigênio, reposição volêmica e também o tratamento de algumas doenças hematológicas. Ele é um método terapêutico universalmente aceito, porém depende de uma indicação restritiva e um uso individualizado. O processo de hemovigilância, ou seja, a vigilância do ciclo do sangue, ela abrange todo o processo transfusional, bem como as notificações dos eventos adversos, a avaliação da reação transfusional em conjunto com a equipe médica, realização de treinamentos e capacitações in loco para a equipe multiprofissional, dentre os registros documentais no Sistema Hemoterápico de Transfusão, o SHT. Como objetivo foi analisar o perfil das transfusões realizadas no pronto-socorro do Hospital Universitário no ano de 2021. Como método, foi um estudo descritivo com abordagem quantitativa, utilizando os registros transfusionais disponibilizados pelo Serviço de Hemovigilância da instituição, dentre os meses de janeiro a dezembro no ano de 2021. Obteve-se o resultado de 425 unidades de hemocomponentes dispensadas naquele ano, em 194 pacientes, ou seja, uma média de 2 unidades de bolsa de hemocomponente a cada paciente. Uma média de idade também foi de 55 anos. Dentre os sexos, 61,41% das transfusões foram realizadas em pacientes do sexo masculino, ou seja, o principal público transfundido no pronto-socorro do hospital universitário, seja pela demanda de acidentes automobilísticos e trauma. Dentre as reações transfusionais, caracterizaram-se 4, uma como aloimunização, uma reação tardia, e 3 como reações agudas, sendo elas sobrecarga volêmica, reação febril não hemolítica e alérgica. Entre os hemocomponentes infundidos, 85,41% foram relacionados ao concentrado de hemácia, 9,18% concentrado de plaquetas, 5,41% plasma fresco. Referente à modalidade transfusional, dentre elas, 84,47% foram categorizadas como urgência, 7,5% como programadas, 6,35% como rotina e 2,11% como extrema urgência.
Pode-se evidenciar, então, que o perfil dos pacientes transfundidos no pronto-socorro do Hospital Universitário, ele caracteriza-se predominantemente pelo sexo masculino, decorrente dos traumas e acidentes automobilísticos atendidos na instituição. Referente à modalidade transfusional, 84,47% das transfusões foram classificadas como urgência. O hemocomponente, então, mais utilizado na instituição no ano de 2021 foi o concentrado de hemácias, com 85,41%. O processo transfusional, então, ele visa garantir essa segurança do ciclo do sangue, ou seja, depende de uma indicação restritiva baseada na clínica do paciente e não apenas em dados laboratoriais. O serviço de hemovigilância, então, como ação e prática do residente de enfermagem da instituição, ele atua na capacitação e treinamento relacionado à terapia transfusional nas unidades. Ou seja, o processo transfusional seguro realizado pela equipe médica de enfermagem, ele visa reduzir a chance das reações transfusionais e objetiva, como um todo, a melhora clínica do paciente. Essas foram as minhas referências utilizadas. Fico à disposição. Oi, eu me chamo Jamila Cristiane de Paula Brito. Os outros autores desse trabalho se chamam Beatriz Butter Soares e Kaique Ferreira. Nós três somos residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família pela UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. O nosso trabalho tem como título a atuação da equipe de apoio no Serviço de Atenção Domiciliar, relato de experiência. O Serviço de Atenção Domiciliar, ele é um serviço que ele atua de forma complementar aos serviços de atenção primária à saúde e aos serviços de urgência e emergência. E ele é responsável também por operacionalizar as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, e as equipes multiprofissionais de apoio, EMAP. Os principais objetivos do SAD são a redução da demanda por atendimentos hospitalares, a redução do tempo de internação, a humanização da atenção à saúde e a otimização dos recursos financeiros. A EMAP, que foi a equipe que nós tivemos a oportunidade de acompanhar durante determinado período de tempo, ela pode ser composta por assistente social, por fisioterapeuta, por nutricionista, por odontólogo, psicólogo, farmacêutico ou terapeuta ocupacional. O nosso objetivo com esse trabalho foi relatar a nossa experiência de participação na equipe multiprofissional de apoio do Serviço de Atenção Domiciliar. O método. Trata-se de um relato de experiência em que foram realizadas visitas pelos residentes multiprofissionais, primeiramente para conhecer o fluxo das demandas do SAD. Após, realizamos o acompanhamento junto à equipe da EMAP nos atendimentos domiciliares com o intuito de conhecer e entender o trabalho desses profissionais nessa modalidade. O período de acompanhamento desses atendimentos foram nos meses de junho a agosto deste ano. Resultados de discussão. Na EMAP é preconizado que tenha pelo menos 3 profissionais de ensino superior. A nossa equipe de apoio de Foz do Iguaçu ela é composta por nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, e ela é a única atuante no município. Diferente da equipe multiprofissional de atenção domiciliar, a EMAD, que tem um total de 4 equipes, 2 para atenção clínica e 2 para atenção paliativa, a EMAP só possui uma única equipe com demanda para a cidade inteira de Foz do Iguaçu. Nas visitas com a equipe, a gente conseguiu observar a evolução do paciente desde o início dos atendimentos até a alta do programa e, através do acompanhamento junto à EMAP, nós conseguimos entender a importância no atendimento dos pacientes e compreender o contexto familiar dos usuários vinculados ao SAD. E também conseguimos delinear a necessidade do cuidado do paciente, potencializando as práticas terapêuticas. Conclusão. Conseguimos chegar à conclusão que essa aproximação entre o usuário e a EMAP possibilita a produção de uma linha de cuidado mais próxima ao individualizado e menos tecnicista do que no hospital, tomando as ações resolutivas e fortalecendo a importância da equipe multiprofissional. Nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado
O ambulatório de triagem psicológica em um hospital universitário, um relato de experiência. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, que sou psicóloga residente, também pela residente Lúcia Mara das Chagas Coelho e pelas preceptoras Luciane Aparecida Bernardes e Nathalie Netieva Maris. Nós somos da Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto, com ênfase em doenças crônico-degenerativas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, então primeiro eu queria falar um pouco sobre o que é a triagem psicológica. A triagem, ela é uma intervenção terapêutica realizada em uma quantidade limitada de sessões. Ela destina-se a selecionar a parte da população que pode ser atendida no serviço, considerando a especificidade da demanda e os atendimentos disponíveis. Nela, é feita uma avaliação da situação psíquica de cada sujeito, podendo levar a um encaminhamento, que ele é dado no campo da psicologia, quase sempre, e quase sempre na psicoterapia de longo prazo, ou a intervenções breves de demandas pontuais. Então, com relação ao ambulatório de triagem do HU da UFJF, ele surge em março de 2022 e ele surge diante da demanda diante do crescimento da busca de avaliação e acolhimento psicológico de pacientes de ambulatórios nos quais a psicologia não estava inserida no hospital. Então, houve, assim, a necessidade de criação de um espaço mais específico para o acolhimento desses pacientes. O objetivo desse trabalho é apresentar o que foi desenvolvido nesse ambulatório, que consiste no levantamento e acolhimento das demandas psicológicas percebidas ao longo do acompanhamento dos pacientes. Com relação à metodologia, trata-se de uma intervenção breve, podendo ser feita até 5 encontros, a depender do trabalho a ser realizado nesses encontros. Também foram feitas supervisões semanais com as 2 preceptoras, onde foram discutidos os casos e as possibilidades de condução. Com relação ao primeiro atendimento, ele tem como objetivo identificar a demanda trazida pelo paciente através de uma entrevista semi-estruturada. É importante que o paciente se mobilize nesse primeiro atendimento para que ele siga nessa busca por ajuda psicológica. É importante pontuar também que a triagem ela não tem o objetivo de ser um acompanhamento psicológico de longo prazo. Em cada atendimento é feita uma filtragem das reais necessidades assistenciais do usuário, trabalhando as urgências subjetivas e mediando os encaminhamentos, que podem ser internos ou externos à instituição, né? Aí, no caso, seria a rede de assistência da região, caso seja percebida a necessidade desse acompanhamento continuado. Com relação aos resultados, já foram atendidos mais de 43 pacientes que apresentam queixas diversas, que podem ou não estar ligadas ao diagnóstico que ele tem no hospital. Essas queixas envolvem conflitos familiares, ansiedade, humor deprimido, ideação suicida, luto, baixa adesão ao tratamento da doença, entre outras. Então, para além do acolhimento e de uma escuta sensível, o trabalho consiste em fazer intervenções que vão possibilitar uma maior tomada de consciência do paciente em relação ao processo que ele está vivenciando. Então, por fim, para concluir o nosso trabalho, a triagem ela é muitas vezes o primeiro contato do paciente com o campo da psicologia. Isso aponta para a importância desse momento, porque é através dele que o paciente se dá conta de que ele precisa do auxílio psicológico, tendo espaço para trabalhar o que for possível durante aqueles encontros ou receber esse adequado encaminhamento. É importante também ter uma compreensão mais ampla e mais aprofundada do sujeito e do grupo em que ele está inserido, considerando os determinantes econômicos, sociais e culturais presentes nas demandas populacionais. Então, por fim, são essas as nossas referências e os nossos agradecimentos. Olá, eu me chamo Bianca, eu sou residente de psicologia no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou falar sobre um trabalho que foi desenvolvido por mim e outros 3 residentes de psicologia, que são a Juliana de La Sávia, o Lucas Silveira Santiago e a Lúcia Mara das Chagas Coelho. Nós somos residentes multiprofissionais em saúde do adulto, com ênfase em doenças crônico-degenerativas.
O nosso trabalho foi intitulado O Psicólogo Residente na Unidade Básica de Saúde, um relato de experiência. A princípio, é importante a gente destacar que a atenção primária à saúde ela é considerada a porta de entrada do usuário no SUS. Então, geralmente essa atenção primária à saúde ela fica situada mais próxima da comunidade e do cotidiano das pessoas. E como que se dá a inserção da psicologia na atenção primária à saúde? Essa inserção nesse campo, ela ainda é considerada um desafio. Isso porque a psicologia ela não integra a equipe mínima da estratégia de saúde da família. Então, se ela não integra essa equipe mínima, como que se dá a atuação do psicólogo na atenção primária à saúde? Essa atuação, ela vai ser dada através do Núcleo de Saúde da Família, o NASF, por meio do apoio matricial ou da inserção dos residentes psicólogos em equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. E essa inserção, ela vai contribuir na compreensão dos aspectos psicossociais do processo de saúde e doença. O objetivo desse trabalho foi relatar a experiência de atuação dos psicólogos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, em unidades básicas de saúde. Foram realizadas intervenções que ocorreram no período de março de 2021 até o presente momento, marcado pela pandemia da Covid-19, e foram feitas junto a uma equipe multiprofissional de residentes. Foram pautadas na perspectiva da clínica ampliada, da atuação interdisciplinar e na participação do usuário no processo de construção da sua própria saúde. Entre as ações realizadas, a gente pode destacar grupo de caminhada e de direitos reprodutivos, consultas multiprofissionais, visitas domiciliares, sala de espera, oficinas internas voltadas para a saúde do trabalhador, participação em reuniões intersetoriais e campanhas de vacinação, em especial de prevenção ao Covid-19. Geralmente, as demandas que chegavam à equipe, elas eram voltadas para o campo do psicólogo. E essas demandas eram dificuldade na adesão ao tratamento, sintomas depressivos e ansiosos, é o que geralmente aparecia bastante. E isso porque existia a ausência de um psicólogo de referência na atenção primária à saúde, tendo em vista que a cidade de Juiz de Fora ela não conta com a atuação do NASF. Todo esse processo, essas ações, elas foram realizadas dentro das restrições dadas no período da pandemia, restrições que estavam voltadas a atividades coletivas e muitas vezes, em períodos mais críticos, também nas consultas multiprofissionais. Nós podemos concluir que a atuação do psicólogo na equipe multiprofissional na atenção primária à saúde deve ser contextualizada e é fundamental para que seja ofertado um cuidado integral ao usuário e à comunidade. Obrigada.